O que mudou em minha vida após 1 ano e 4 meses sem ver televisão? É exatamente isso. No dia 24 de abril de 2022, eu praticamente parei de ver televisão. Eu digo praticamente porque eu ainda assisto filmes com meu marido, série eu não vejo muito. Mas de vez em quando assisto um canalzinho ali e tal, quando não quero muito fazer nada, pensar em nada. Mas definitivamente eu parei de assistir, não sei quais são as novelas que passaram, que estão passando. E uma vez ou outra, né, acabo vendo uma coisa assim, mas nada que realmente seja importante, mas tem uma coisa que realmente eu não vejo nem de vez em quando é, por exemplo, o noticiário. E olha, para mim não faz a mínima falta mesmo. Mas uma curiosidade é, eu não quis simplesmente parar de ver televisão. Eu não decidi dia 24 de abril de 2022 que eu simplesmente, vou parar de ver. É que no dia 24 desse mês do ano passado, a gente pegou uma cachorrinha e foi quando ela veio aqui para casa. E ela exigiu, e ainda exige um pouco, mas exigiu muito de nós, porque ela era filhote, né? E ela exigia muito de nós, e quando a gente tinha um tempo, a gente estava exausto, a gente estava cansado. E era tanta demanda da cachorra, do trabalho, da casa, das coisas para fazer, que quando a gente tinha tempo, a gente queria dormir. Mas, de fato, uma das coisas que mais mudou, assim, a minha vida foi não ficar mal com as notícias que eu via antigamente. Por quê? Convenhamos, né? Parece que só tem notícia ruim na televisão e que vão te deixando ainda pior. Se você, por exemplo, tem ansiedade, uma ansiedade até um pouco mais elevada, quando você assiste determinado tipo de canal, determinado tipo de notícia, isso pode piorar mais ainda. Por que que pode piorar mais ainda? Porque você começa a acionar em você um estado de alerta, um estado de fuga, de perigo constante, porque você também não tem nada o que fazer diante de muitas notícias que a gente vê. Nós não temos controle, não temos de fato o que fazer, ter uma ação efetiva. E, consequentemente, eu comecei a ocupar o meu tempo, depois que as coisas foram calmando aqui com a cachorrinha, eu fui ocupar o meu tempo com o que realmente importava para mim, no sentido também de estar no meu controle, diante de algo que eu realmente posso fazer alguma coisa. E aqui eu tenho certeza que algumas pessoas podem pensar assim: nossa, Bia, mas é importante você estar bem informada. É importante você saber o que acontece. E eu concordo, mas estar bem informado não é saber tudo o que acontece o tempo todo no mundo inteiro. Estar bem informado, na minha opinião, então você pode acabar discordando, é me informar do que pode ser útil para mim, para minha família, para as pessoas ao meu redor, principalmente de algo que eu possa fazer nesse sentido. E, inclusive, falando da minha cachorrinha, na época, uns 3 meses depois, eu fui comprar jornal usado, porque a gente utiliza jornal aqui para fazer xixi e cocô. Eu fui comprar jornal usado e quando eu cheguei na banca, eu falei, moço, eu quero jornal usado para comprar. O que que você tem aí? Ah, eu tenho esse daqui do dia fatídico que não sei quem, Ministro, não lembro quem, eu não vi, né? de quem morreu, foi assassinado e tal. É a capa do jornal, pode levar. Eu falei, quem? E eu falei, e aí ele falou, Como assim, você não sabe o que que aconteceu? falei, não, eu não assisto TV. E era alguém de fora, assim, acho que da China, não lembro. E aí ele falou, Falou, não, moça, eu vou te dar até mais pra você ficar bem informada. É bom você ficar bem informada. e aí eu ri e tal, lá, beleza. Só que assim, o que que de fato essas coisas podem mudar na minha vida e na sua? Eu sei que talvez você que está ouvindo isso pode achar um absurdo, de que não, é importante. Tá, mas o que que você pensa de fato, racionalmente, agora nesse sentido? Quando você vê qualquer tipo de notícia, o que que você pode efetivamente fazer? E aqui eu quero lembrar dos estoicos. Os estoicos falam muito sobre isso, que é uma compaixão negligente. É uma compaixão que você tem pela outra pessoa, que você tem pelo que está acontecendo, mas ela é negligente, porque você não pode fazer nada diante disso. Outra coisa que mudou muito é justamente o fato de aproveitar melhor o tempo que eu tenho diante das pessoas ao meu redor, das pessoas que importam para mim, das coisas que importam, que fazem sentido em minha vida, diante dos meus objetivos, das minhas metas, porque muitas vezes, mas muitas vezes, eu deixava de ler um livro, de estudar, de fazer alguma coisa para ficar vendo televisão, para ficar vendo novela, coisas que até são legais, eu gosto de ver. Só que eu perdia tempo, porque aquilo não me agregava em nada, me fazia procrastinar e eu deixava as coisas que eu precisava fazer, que eram importantes para mim, de lado. Eu vejo algumas pessoas falando que quando a gente decide não saber o que acontece e fala nesse sentido, é como se nós fôssemos negligentes, não olhar para o outro ou ser insensível.
E na verdade, não. É muito pelo contrário, porque quando você consegue focar mais em você, no seu trabalho, nos seus projetos, nos seus objetivos, nas suas metas, você vai alcançando até mais recursos para ajudar aquelas pessoas que você pode, aquelas pessoas que estão ao seu redor, quem definitivamente você pode e consegue ajudar, que não vai ser aquela pessoa que está do outro lado do mundo, infelizmente. E por último, mas não menos importante, outra coisa que mudou muito a minha vida quando eu parei de ver televisão foi a qualidade do meu sono. Antes, para assistir determinados programas, eu ficava até tarde acordada. E isso bagunçava toda a minha rotina, bagunçava todo o meu sono. Eu ia dormir tarde, não dormia bem, acordava tarde, acordava mal, cansada, e eu ia me arrastando ao longo do dia. Hoje, meu sono está muito bem regulado. É claro que se acontecer alguma coisa na minha vida que precise que eu abdique do meu sono, eu vou abdicar dentro de fatos, de realidades em que eu precise fazer isso. E não simplesmente porque eu quero ficar vendo TV, porque eu quero ficar até mais tarde jogando. E isso, até falando em saúde mental, é importantíssimo que nós, na medida do possível, tenhamos uma boa noite de sono. É inegociável você ter uma boa noite de sono de qualidade se você quiser ter mais saúde e qualidade de vida. Quando eu falo isso, algumas pessoas falam assim: Ai, mas e quando tiver filhos? Ai, mas e quando for depois? gente, ainda não tem, ainda não acontece, ainda não é a realidade. E enquanto ainda não é a sua realidade, não fique tentando racionalizar o motivo pelo qual você fica jogando, o motivo pelo qual você fica vendo TV até tarde, dando desculpa até muitas das vezes de que, Mas um dia eu vou precisar ficar até tarde por causa de tal motivo, então, aí eu já fico agora. não, enquanto não é a sua realidade, vivencie, né, a mesma, de forma que você tenha qualidade de vida, de forma que você tenha mais saúde mental. E o sono é inegociável nesse sentido. São coisas simples que eu falei aqui, mas que fazem total diferença. Não é viver alienado, mas é você definir que tipo de informação você consome, que tipo de informação realmente é importante para você, realmente é importante para as pessoas ao seu redor que vão de fato te ajudar. Fora isso, dedique seu tempo para focar realmente naquilo que você precisa hoje, que vai fazer diferença na sua vida. Porque um passatempo ali, de vez em quando, beleza, mas que isso não tome toda a sua vida, toda a proporção da sua vida. Porque, como eu falei no início desse vídeo, isso pode intensificar a tua ansiedade, teu nervosismo, tua irritabilidade e teu mal-estar. Se você quiser, me conta aqui embaixo nos comentários como é a sua relação com os jogos, com a televisão, como você vê qual papel, né, assume a TV hoje em sua vida. Ela te atrapalha, te ajuda, como que é para você? E quando eu falo TV, eu também falo aquilo que a gente consome em rede social, porque muitos até não veem muita televisão, mas fica o dia inteiro rolando o feed ali na rede social, procrastinando, deixando de fazer coisas que são importantes para você e olhando coisas que só te deixam de repente pior. E se você quiser, faça um teste. Faça um teste por um mês que seja, 15 dias, e veja como você se sente e qual a diferença isso também vai fazer na sua vida. Um teste tanto em relação à televisão, e um teste também em relação à questão do olhar rede social. Talvez diminuir um pouco ali antes de dormir, diminuir o seu uso durante o dia, para você ver qual é a diferença que isso vai fazer na sua vida, que outras coisas você vai começar a focar mais. Mais uma vez, esse vídeo ele vem a partir da minha opinião, daquilo que eu acredito, de como foi a minha experiência. Pode ser que não seja a mesma que a sua, pode ser que você não concorde e que não faça sentido para você. E se esse for o caso, tudo bem. Mas por aqui eu sigo não assistindo televisão e focando no que realmente importa, no que realmente está ao meu alcance.